Pluto had it coming from the beginning. It was like it was never really belong. Pluto's orbit crosses that of another planet. That's no kind of behavior for a planet. Plutão é um planeta anão distante e misterioso, que já foi membro da família planetária do nosso sistema solar. No entanto, recentes e surpreendentes anúncios dos renomados astrofísicos Neil deGrasse Tyson e Michio Kaku trouxeram Plutão de volta aos holofotes com uma revelação chocante. Eles sugerem que este mundo gelado está em um curso de colisão potencial com Netuno. Mas como isso poderia acontecer? E quais seriam as consequências de um evento tão massivo? Estamos testemunhando um fenômeno astronômico raro, ou há algo mais por trás dessa colisão cósmica iminente? Junte-se a nós enquanto exploramos as possibilidades de um impacto entre Plutão e Netuno. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Plutão, um antigo planeta que foi rebaixado a planeta anão em parte devido à sua órbita peculiar, continua sendo um objeto de fascínio e estudo na comunidade astronômica. Segundo previsões recentes de cientistas renomados, a trajetória de Plutão está perigosamente próxima à de Netuno. Os astrofísicos Neil deGrasse Tyson e Michio Kaku estão levantando o alerta sobre uma possível colisão perigosa entre esses dois planetas, o que poderia representar uma grande ameaça para a Terra. Como um evento assim é sequer possível? A jornada de Plutão ao redor do Sol é diferente de qualquer outro planeta no nosso sistema solar. Ele leva impressionantes 248 anos para completar uma única órbita, o que significa que, desde sua descoberta em 1930, ele ainda não completou uma revolução completa. Mas o mistério não para por aí. O caminho de Plutão é marcado por sua forma altamente elíptica, desviando-se significativamente das órbitas quase circulares dos planetas principais. O que torna a órbita de Plutão ainda mais peculiar é sua inclinação. Angulado a 17 graus em relação ao plano da eclíptica, o caminho que Plutão traça é muito mais inclinado em comparação com os outros planetas. Essa inclinação e natureza elíptica acrescentam camadas de complexidade ao seu padrão orbital. Um dos aspectos mais intrigantes da órbita de Plutão é sua interseção com o caminho de Netuno. Durante cerca de 20 anos em cada órbita, Plutão chega mais perto do Sol do que Netuno, desafiando o que poderíamos esperar de suas posições no sistema solar. Isso leva à pergunta natural: por que Plutão ainda não colidiu com Netuno? A resposta está nas influências gravitacionais de outros planetas. O estudo da órbita de Plutão começou logo após sua descoberta. Inicialmente, os astrônomos lutaram para entender sua trajetória única. Diferente dos outros planetas, cujas órbitas estão relativamente próximas ao plano da eclíptica, o caminho de Plutão se destacou por sua inclinação acentuada e forma elíptica. O mistério se aprofundou com a constatação de que a órbita de Plutão realmente cruza a de Netuno. A estabilidade da órbita de Plutão em meio a essas complexidades é uma prova das intricadas mecânicas espaciais. O problema dos três corpos no espaço trata de descobrir como três objetos, como Plutão, Netuno e o Sol, se movem e se afetam mutuamente com suas gravidades. É como tentar prever onde eles irão com base em onde começam e como se atraem. No caso de Plutão, esse problema mostra como seu caminho, o caminho de Netuno e a gravidade do Sol trabalham juntos de maneira complexa. Os termos libração azimutal e libração latitudinal, junto com a oscilação VZLK, fazem parte desse enigma. Segundo os astrofísicos, o que mantém todos os planetas em suas órbitas é a libração azimutal. No contexto de Plutão e Netuno, esse termo significa que, sempre que Plutão cruza a órbita de Netuno, ele está posicionado pelo menos 90 graus afastado de Netuno. Essa separação espacial é crucial para evitar que seus caminhos colidam. A libração latitudinal, por outro lado, refere-se ao movimento vertical de um corpo celeste em sua órbita. Para Plutão, isso significa que, quando ele chega mais perto de Netuno ou de qualquer outro planeta gigante, está significativamente acima do plano orbital deles, proporcionando uma camada adicional de proteção contra potenciais colisões.
Outro componente crucial nessa equação é a oscilação VZLK. Este nome é uma homenagem a 3 cientistas, von Zeipel, Lidov e Kozai, que estudaram como os objetos se movem no espaço. Trata-se de como 3 objetos espaciais, como Plutão, Netuno e o Sol, se atraem mutuamente com suas gravidades. Essa interação afeta seus movimentos. No caso de Plutão, a VZLK nos ajuda a entender por que seu caminho ao redor do Sol é tão incomum. Embora o caminho de Plutão pareça desordenado, essa oscilação ajuda a mantê-lo em movimento suave por um longo período. A oscilação VZLK mostra que, mesmo que as coisas no espaço pareçam selvagens e aleatórias, existem padrões e regras que mantêm tudo em ordem. Todos esses componentes ajudam a manter a órbita de Plutão estável, garantindo que ele não colida com Netuno nem seja lançado para fora de seu curso. Esse problema dos 3 corpos ajuda a entender como essas trajetórias mudam devido à maneira como esses objetos espaciais se atraem mutuamente. Estudar isso nos ensina sobre Plutão, nosso sistema solar e mundos distantes com suas estrelas. Simulações numéricas realizadas no final da década de 1980 revelaram que, apesar dessas propriedades estáveis, a órbita de Plutão é tecnicamente caótica, com pequenas variações nas condições iniciais, levando a diferenças significativas ao longo de milhões de anos. No entanto, descobriu-se que essas propriedades únicas da órbita de Plutão mantêm sua estabilidade em escalas de tempo incrivelmente longas, efetivamente controlando o caos. Testes recentes com computadores nos ajudaram a entender como os grandes planetas, como Netuno, Júpiter e Saturno, afetam o caminho de Plutão ao redor do Sol. Netuno tem uma conexão especial com Plutão, onde, para cada 2 voltas que Plutão dá ao redor do Sol, Netuno completa 3. Essa conexão ajuda a manter o caminho de Plutão estável. Mas Netuno não é o único que contribui. A gravidade de Júpiter também desempenha um papel importante em manter a órbita de Plutão segura e estável, e Saturno também contribui. Essas simulações mostram que a gravidade de Júpiter, por si só, é forte o suficiente para garantir que Plutão permaneça em um caminho estável por um período incrivelmente longo, até bilhões de anos. É como se Netuno, Júpiter e Saturno estivessem trabalhando juntos para garantir que Plutão continue se movendo com segurança no espaço, sem encontrar problemas. Esses fenômenos são essenciais no contexto do universo para manter a ordem e a previsibilidade dos movimentos dos corpos celestes. Sem esses mecanismos, o sistema solar, como o conhecemos, seria um lugar muito mais caótico e imprevisível. Corpos como Plutão poderiam potencialmente colidir com outros ou ser ejetados de seus caminhos estáveis, levando a um efeito dominó sobre outros corpos celestes. No caso de Plutão, especialmente com as discussões sobre a possibilidade de ele colidir com Netuno no futuro, entender sua órbita é extremamente importante. Isso nos dá uma imagem mais clara da natureza dinâmica do sistema solar. O caso de Plutão demonstra como até mesmo as órbitas aparentemente mais instáveis podem alcançar um estado de equilíbrio por meio da interação complexa das forças gravitacionais e das mecânicas orbitais. Também destaca a importância de observações contínuas e do estudo desses fenômenos para compreendermos melhor nosso lugar no universo. Explorar as profundezas do espaço frequentemente nos leva a enfrentar a natureza imprevisível dos corpos celestes, e a órbita de Plutão é um exemplo claro dessa imprevisibilidade. O conceito de caos orbital, que se refere à dependência sensível do caminho de um corpo celeste em relação às suas condições iniciais, é ilustrado de maneira vívida no caso de Plutão. Isso significa que até mesmo pequenas variações na posição ou velocidade do planeta anão podem alterar significativamente sua órbita a longo prazo. O uso de simulações computacionais tem sido extremamente útil para os cientistas entenderem como Plutão se move no espaço. Essas simulações usam matemática complexa para imitar como Plutão e outros objetos espaciais, como Netuno, se atraem mutuamente. Ao mudar pequenos detalhes nas simulações, os astrônomos podem ver como até mesmo ajustes mínimos podem fazer uma grande diferença no percurso de Plutão. No final da década de 1980, essas simulações mostraram algo realmente interessante sobre o caminho de Plutão. Apesar de possuir mecanismos como libração azimutal e libração latitudinal para mantê-lo estável, sua órbita ainda pode ser bastante selvagem e imprevisível. Se você começar com uma diferença mínima na posição de Plutão ou na sua velocidade, ao longo de muitos anos, seu caminho pode acabar sendo completamente diferente. Mas, mesmo com todo esse caos,
a órbita de Plutão permanece estável por um tempo extremamente longo, como bilhões de anos. Isso significa que a jornada de Plutão ao redor do Sol tem uma espécie de ordem, mesmo que pareça confusa à primeira vista. Prever eventos cósmicos, especialmente quando envolve órbitas caóticas como a de Plutão, apresenta desafios significativos. A imprevisibilidade inerente a esses sistemas significa que previsões de longo prazo frequentemente enfrentam muitas incertezas. Embora as simulações numéricas forneçam um meio poderoso para entender e antecipar os caminhos futuros dos corpos celestes, elas também destacam as limitações em nossas capacidades de previsão. Esses modelos dependem fortemente da precisão das condições iniciais e da complexidade das interações que simulam. Qualquer pequeno erro ou simplificação excessiva pode levar a resultados drasticamente diferentes, tornando previsões precisas uma tarefa desafiadora. Além disso, a natureza caótica de órbitas celestiais, como a de Plutão, nos lembra da constante evolução e dinamicidade do universo. Embora tenhamos avançado significativamente na compreensão do espaço, o caso de Plutão nos lembra que nosso conhecimento sobre o universo ainda é limitado. Compreender as influências gravitacionais dos planetas gigantes na órbita de Plutão oferece valiosas percepções sobre as dinâmicas mais amplas do sistema solar. Isso demonstra como a presença e posição de cada planeta podem ter efeitos de longo alcance, influenciando a estabilidade e a trajetória de outros corpos dentro do sistema. Mas por que grandes astrofísicos estão apenas agora levantando preocupações sobre uma possível colisão entre Plutão e Netuno, apesar de todas essas forças complexas tentarem evitar que tal evento aconteça? Neil deGrasse Tyson, um astrofísico proeminente e figura-chave na popularização da astronomia, oferece uma perspectiva única sobre os mistérios do nosso sistema solar, particularmente o intrigante caso de Plutão. Conhecido por seu papel na reclassificação de Plutão de planeta para planeta anão, Tyson traz comentários perspicazes sobre a natureza em constante evolução da mecânica celeste e o fascínio do público pelos reinos desconhecidos do espaço. A posição de Tyson sobre a reclassificação de Plutão está enraizada no conhecimento em constante expansão do nosso sistema solar. Ele vê a reclassificação não como uma despromoção, mas como uma adaptação necessária ao nosso entendimento crescente sobre os muitos corpos que orbitam nosso Sol. Sua abordagem à mecânica celeste é de aprendizado e adaptação contínuos. Tyson considera as complexidades de órbitas como a de Plutão um lembrete de quanto ainda há para descobrir no espaço. Segundo ele, é exatamente o fascínio por essas incógnitas que torna a astronomia tão cativante. Além disso, Tyson entende profundamente como eventos espaciais e descobertas moldam o interesse público pela astronomia. Ele acredita que eventos como a reclassificação de Plutão ou as peculiaridades de sua órbita são oportunidades para engajar a imaginação e curiosidade do público sobre o universo. Ao discutir a natureza dinâmica e às vezes contra-intuitiva da mecânica espacial, ele abre uma janela para o público geral apreciar as maravilhas e mistérios do universo. Junto a outros cientistas, Tyson está na vanguarda ao alertar o público sobre o perigo potencial do curso imprevisível de Plutão. Após estudar Plutão por muitos anos, Tyson levantou preocupações de que o problema dos três corpos pode ser uma preocupação real no caso de Plutão e que uma colisão com Netuno já está muito atrasada. Além disso, ele enfatizou como tal colisão poderia alterar completamente o equilíbrio do universo e desencadear consequências catastróficas até a Terra. Se Plutão e Netuno colidissem, seria um evento raro e catastrófico no sistema solar. A colisão liberaria uma imensa quantidade de energia, provavelmente despedaçando Plutão, dada sua menor dimensão e composição de gelo. Os destroços da colisão poderiam se espalhar pelo sistema solar, criando potenciais perigos para outros planetas e suas luas. Para Netuno, tal impacto poderia alterar sua atmosfera e possivelmente sua órbita, dependendo das especificidades da colisão. Michio Kaku, um renomado físico teórico conhecido por seu trabalho em teoria das cordas e como popularizador da ciência, também traz uma perspectiva única para esse debate. Suas opiniões sobre o futuro da exploração espacial e a interseção entre mecânica celeste e física teórica oferecem insights profundos sobre os mistérios de fenômenos espaciais, como a órbita de Plutão. Kaku vê o estudo de Plutão e sua órbita como uma janela para o futuro da exploração espacial.
Ele acredita que compreender as complexas interações gravitacionais e dinâmicas orbitais de corpos celestes como Plutão pode fornecer insights cruciais para futuras missões espaciais. Esse conhecimento pode ajudar a navegar pelo sistema solar de forma mais eficaz, prever perigos potenciais e até planejar missões para os confins do nosso sistema solar e além. Kaku enfatiza que as lições aprendidas com o estudo da órbita de Plutão podem ser aplicadas à exploração de outros corpos celestes, oferecendo um modelo de abordagem para entender mundos distantes. No que diz respeito à física dos planetas, Kaku frequentemente discute como a mecânica celeste e a física teórica estão profundamente relacionadas. Ele acredita que os movimentos e interações dos planetas, como a dança gravitacional entre Plutão e Netuno, não são fenômenos isolados, mas estão conectados aos princípios fundamentais da física. O trabalho de Kaku em física teórica, particularmente na teoria das cordas, busca entender esses princípios no nível mais fundamental. Ele frequentemente sugere que, ao estudar as complexidades da mecânica celeste, como a órbita de Plutão, podemos obter insights sobre as leis subjacentes do universo. Assim como Tyson, Kaku também anunciou essa colisão iminente, conectando-a às suas teorias sobre o universo. Se Plutão e Netuno colidissem, seria um evento monumental na astrofísica, oferecendo uma oportunidade de observação única que poderia se relacionar à teoria das cordas. A teoria das cordas, uma estrutura teórica na qual as partículas pontuais da física de partículas são substituídas por cordas unidimensionais, busca descrever as forças fundamentais e a matéria no universo. Uma colisão de tal magnitude no sistema solar poderia produzir condições extremas de energia e gravidade, potencialmente criando cenários em que efeitos previstos pela teoria das cordas poderiam se tornar observáveis. Por exemplo, o impacto de alta energia poderia oferecer insights sobre o comportamento de partículas fundamentais e forças sob condições extremas, uma área de interesse central na teoria das cordas. Além disso, as ondas gravitacionais produzidas por tal colisão poderiam fornecer dados valiosos para testar previsões da teoria das cordas relacionadas à gravidade e ao espaço-tempo. Essas ondas poderiam potencialmente carregar assinaturas ou anomalias que alinhem-se ou desafiem as previsões da teoria das cordas. Embora o impacto direto na Terra fosse negligenciável devido à nossa distância do sistema solar exterior, as implicações científicas de tal evento poderiam ser profundas, contribuindo potencialmente para nossa compreensão da natureza fundamental do universo, conforme descrito pela teoria das cordas e outras áreas da física teórica. A órbita de Plutão é um exemplo notável da mecânica celeste em ação, demonstrando tanto estabilidade quanto caos dentro do nosso sistema solar. As características únicas de sua órbita, influenciadas pelas forças gravitacionais dos planetas vizinhos, especialmente Netuno, destacam a natureza intrincada e dinâmica do espaço. O problema dos três corpos não é o único mistério do universo para o qual ainda não encontramos respostas. Muitos outros potenciais desastres são previstos. A possibilidade de colisões entre planetas no espaço, embora extremamente rara, não pode ser completamente descartada. As dinâmicas das órbitas planetárias podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo as interações gravitacionais descritas pelo problema dos três corpos. No espaço, existem sistemas com muitos planetas próximos uns dos outros, como o sistema TRAPPIST-1, que possui 7 planetas com tamanhos semelhantes ao da Terra. Esses planetas exercem força gravitacional uns sobre os outros. Essa interação pode criar um tipo de ritmo ou padrão nos movimentos dos planetas, chamado ressonância orbital. Com o tempo, esses ritmos podem desestabilizar as órbitas, tornando os caminhos dos planetas menos estáveis. Isso significa que os planetas podem começar a se mover de maneiras que podem levá-los a colidir. No entanto, mesmo em sistemas densamente povoados como o TRAPPIST-1, essas colisões não estão ocorrendo no momento. Cientistas monitoram esses sistemas de perto para aprender mais sobre como os planetas podem afetar as órbitas uns dos outros. Compreender esses padrões nos ajuda a entender melhor como os planetas se movem no espaço, especialmente quando estão muito próximos uns dos outros. Planetas errantes que vagam pelo espaço sem uma estrela adicionam outro elemento imprevisível. Esses planetas, que outrora fizeram parte de um sistema estelar, são ejetados devido a perturbações gravitacionais ou outros eventos celestes, como a passagem próxima de outra estrela ou a instabilidade dinâmica em sistemas com múltiplos planetas. Com o tempo,
esses planetas errantes podem percorrer grandes distâncias, possivelmente entrando em regiões muito distantes de seu ponto de origem. Durante sua jornada solitária, eles carregam consigo a possibilidade de cruzar caminhos com outros sistemas estelares. Se um desses planetas errantes entrar em outro sistema solar, existe uma pequena chance de colidir com um planeta desse sistema. Contudo, o espaço é incrivelmente vasto e, na maior parte, vazio, o que torna as chances de um planeta errante atingir diretamente outro planeta extremamente pequenas. A imensidão das distâncias interestelares e a relativa raridade de planetas em espaços abertos atuam como barreiras contra colisões frequentes. Além disso, planetas errantes são muito menos comuns em comparação com o número de estrelas e planetas em órbitas estáveis, tornando tais encontros ainda mais improváveis. Quando galáxias se fundem, seus respectivos sistemas estelares podem ser lançados em desordem. As vastas distâncias interestelares tornam um tanto improvável que planetas colidam diretamente durante esses eventos cósmicos. No entanto, as imensas forças gravitacionais envolvidas alteram dramaticamente as órbitas das estrelas e planetas dentro das galáxias em fusão. Esse tumulto pode levar planetas a serem violentamente ejetados para as frias e escuras extensões do espaço intergaláctico, transformando-os em mundos errantes sem vínculo com qualquer estrela. Alternativamente, essas perturbações gravitacionais podem levar a cenários em que planetas sejam expulsos de suas órbitas, colidam entre si ou até se choquem contra suas estrelas hospedeiras. Em alguns casos, o rearranjo gravitacional pode até desencadear a formação de novos corpos celestes ou levar à ignição de novas estrelas, à medida que gás e poeira são comprimidos sob condições extremas. No nosso sistema solar, teorias sobre o bombardeio pesado tardio sugerem que um período de aumento nas colisões de cometas e asteroides ocorreu devido a perturbações gravitacionais causadas pelos planetas externos. Esse fenômeno, que acredita-se ter ocorrido há cerca de 4 bilhões de anos, indica uma época em que o sistema solar era muito mais caótico e violento. As perturbações gravitacionais são atribuídas à migração dos gigantes gasosos, o que teria desestabilizado as órbitas de inúmeros corpos menores no cinturão de Kuiper e no cinturão de asteroides. Esses objetos, lançados em trajetórias erráticas, frequentemente encontraram seu caminho até o sistema solar interno, levando a um aumento nos impactos sobre os planetas terrestres, incluindo a Terra. Embora não envolvam colisões entre planetas, esses eventos demonstram como as interações gravitacionais podem causar mudanças significativas nas trajetórias dos corpos celestes. Esse bombardeio provavelmente desempenhou um papel crucial na formação das superfícies, e até na história geológica desses planetas, incluindo a possível entrega de água e materiais orgânicos à Terra. A longo prazo, à medida que as estrelas evoluem e perdem massa, as órbitas dos planetas podem se expandir e potencialmente cruzar-se. Esse processo é particularmente evidente em sistemas onde as estrelas chegam ao fim de seu ciclo de vida. À medida que uma estrela envelhece e consome seu combustível nuclear, ela frequentemente passa por mudanças significativas em sua massa, especialmente durante fases como a de gigante vermelha ou ao expelir material em uma nebulosa planetária. Essas mudanças na massa estelar podem afetar dramaticamente o equilíbrio gravitacional do sistema, fazendo com que as órbitas dos planetas ao redor se expandam ou se tornem mais compactas. Isso é mais provável em sistemas com múltiplas estrelas, onde interações gravitacionais complexas podem levar mais facilmente a órbitas instáveis. Nesses sistemas, o puxão gravitacional de várias estrelas pode interagir de forma imprevisível, agravando os deslocamentos orbitais e aumentando a probabilidade de cruzamentos entre órbitas. Isso pode levar a cenários em que planetas sejam capturados por outra estrela no sistema, colidam com outros corpos ou até sejam ejetados para o espaço interestelar. Em todos esses cenários, a ocorrência real de uma colisão planetária ainda é considerada altamente improvável. A vastidão do espaço e o tamanho relativamente pequeno dos corpos celestes tornam as colisões diretas eventos raros. No entanto, essas possibilidades são de grande interesse para astrônomos e astrofísicos, pois oferecem insights sobre as dinâmicas dos sistemas planetários e a evolução das galáxias. O estudo da órbita de Plutão representa a contínua busca por conhecimento e compreensão no campo da exploração espacial. Como Tyson e Kaku demonstraram, cada descoberta e cada nova informação nos aproximam de desvendar a complexa natureza do nosso universo.
É uma jornada que desafia nossas percepções, expande nossos horizontes e inspira futuras gerações de exploradores e cientistas. Essa observação constante pode nos ajudar a prever grandes eventos catastróficos que podem ocorrer no futuro, como a colisão entre Plutão e Netuno. Obrigado por explorar conosco neste vídeo. Se você gostou dessas revelações, clique agora no próximo vídeo que aparece na sua tela. É inacreditável.